Clique subscribe para receber a notificação dos próximos vídeos. Saudações! Neste segmento do estudo sobre os 10 mandamentos, vamos considerar o segundo mandamento, que é não ter imagens de escultura nem as servir. Há bastante para ser meditado relacionado com este mandamento. Nós, porém, vamos aqui considerar alguns aspectos essenciais. Vivemos num tempo em que é notável a não aceitação dos mandamentos de Deus. Por que é que se nota alguma indiferença para com os 10 mandamentos? Os indiferentes aos mandamentos de Deus terão as suas razões. Algumas destas razões que se ouvem são do seguinte teor. Dizem que os mandamentos de Deus são rigorosos, inflexíveis e restritos. Não gostam de ser impingidos com leis. Não gostam que lhes seja tirada a sua autonomia de decisão. Preferem ter o seu próprio padrão de ética e conduta. Preferem continuar como estão. Mas vejamos o seguinte: quando há um perigo sério, será que a advertência séria é uma afronta à liberdade? Por exemplo, quando os pais proíbem os filhos de brincarem ao pé do rio, será que eles estão a impingir sobre a liberdade dos seus filhos? Ou não será antes que no seu amor e preocupação por eles que os querem proteger? Um outro exemplo. Porque dizem os pais aos seus filhos para não irem atrás de quem lhes oferece doçaria. As crianças gostam de doces e por isso receber doçaria para eles é uma satisfação muito pessoal. Mas porque realmente querem os pais que os seus filhos não aceitem doces de estranhos? As razões são muito óbvias. Se compreendemos estes princípios em relação aos filhos que não têm ainda a preparação que necessitam para enfrentar o mundo sozinhos, será difícil compreender que Deus tinha razões muito importantes para impor as suas leis sobre o seu povo resgatado? Mais adiante, e num outro segmento, iremos considerar a distinção entre viver a lei e viver na era da graça de Deus que nos foi manifesta em Jesus. Mas de forma sucinta, apresento aqui alguns princípios. No Velho Testamento, a lei servia como pedagogo, ou seja, um professor que tinha a sua responsabilidade as crianças e que também cuidava delas. De acordo com o apóstolo Paulo, a lei serviu de pedagogo e nós podemos ler sobre isso em Gálatas capítulo 3, versículo 24. No Novo Testamento, a lei tem sido cumprida por Jesus, foi cumprida por Jesus, sendo ele agora o mediador da nova aliança. E a graça de Deus passou a ser o padrão que distingue o relacionamento entre o crente e Deus Pai. No entanto, a razão dos 10 mandamentos continua no seu valor. Na era da graça, os 10 mandamentos não servem de pedagogo, mas servem para compreender a qualidade de relacionamento que Deus Pai quer ter com aqueles que o invocam e que têm recebido a Jesus, o seu Filho, como seu Senhor e Salvador. Na era da graça, os 10 mandamentos constituem princípios que traçam a forma da caminhada da pessoa que crê em Deus. Vejamos o que está escrito sobre o segundo mandamento, em Êxodo capítulo 20, versículos 4 a 6. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até à 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia a milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Reparemos nas seguintes expressões. Nos versículos 4 e 5, lemos que não deviam fazer imagens, nem se encurvarem perante elas
nem as servir. No versículo 5, lemos: porque eu, o Senhor, teu Deus, sou zeloso. A expressão zelo expressa o sentimento de amor não comprometido e exclusividade de relacionamento que Deus Pai tem com aqueles que o amam. A palavra zelo, no texto original, que neste caso é o hebraico, expressa o sentido de ciúmes. Este texto não diz que Deus tem ciúmes dos outros deuses, mas diz que Deus não aceita que o seu poder e a sua glória sejam atribuídas a outras entidades. Quando as pessoas criam, segundo a sua imaginação, uma imagem dedicada a um ser e depois dão-lhe a honra que pertence a Deus, isso é algo que Deus não aceita de quem esteja em aliança com Ele. Isso equivale à idolatria e Deus não aceita idolatria. Deus declarou ao povo hebreu que era o Senhor, o seu Deus. Neste seu zelo, Deus visita a maldade dos pais nos filhos até à 3ª e 4ª geração. Notemos a expressão me aborrecem no versículo 5, fim do versículo 5. No texto original do hebraico, esta expressão é forte e significa ódio. Deus diz que aqueles que praticam o mal e que o odeiam, que Ele os visitará até à 3ª e 4ª geração. Alguém poderá perguntar, mas então, se na minha ascendência alguém tenha praticado o mal e odiado a Deus, como poderei eu livrar deste castigo de Deus? Hoje nós vivemos na era da graça. Hoje temos entre nós e Deus Pai o Senhor Jesus Cristo, o único mediador, como está escrito na Bíblia. E foi Jesus que levou sobre si o castigo dos nossos pecados. E por causa de Jesus nós temos libertação de qualquer castigo que tenha havido por causa dos pecados, porque Jesus morreu na cruz por essa razão. Portanto, para quem está em Jesus, essa pessoa está perdoada e não mais debaixo de algum castigo que tenha passado de geração para geração. Em Êxodo capítulo 20, versículo 6, Deus acrescenta que Ele usa de misericórdia para com os que o amam. Esta declaração sobre a misericórdia de Deus é salientada noutros textos bíblicos, o que nos diz que o princípio e alvo de Deus ser misericordioso para com os milhares que o amam, como está lá no versículo 6, e guardam os seus mandamentos. O princípio é este: Deus quer ser misericordioso para com eles. O verbo misericordioso no texto hebraico significa bondade e benignidade, que neste caso é uma reflexão do atributo de Deus. E um atributo diz-nos como Deus é para nós, como Ele se revela a nós, quais as suas qualidades que Ele revela a nós. A razão de Deus dar este segundo mandamento acerca de não terem imagens é Deus querer ver compromisso por parte das pessoas. Este compromisso expressa o amor e a devoção que o ser humano tem para com Deus, que o resgatou. Deus, por sua parte, é misericordioso. Vejamos o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 31. Este texto diz: porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do concerto que jurou a teus pais. Este texto diz-nos que Deus, na sua misericórdia, não desampara, não destrói e também não se esquece do concerto que jurou. Este versículo diz-nos que Deus é fiel aos que estão em aliança consigo. Portanto, dizer que Deus é exigente ou que restringe a liberdade das pessoas é não compreender a razão dos seus mandamentos. Deus abençoa aos que o amam e manifesta para com eles a sua misericórdia. Porém, onde os caminhos de Deus não são honrados e são colocados no seu lugar as imagens ou altares às imagens, os princípios de Deus são violados. Esta lei sobre as imagens
feitas e veneradas, está ligada ao primeiro mandamento. A intenção revelada de Deus era que o seu povo tivesse um único compromisso e que este fosse com Deus. Eles tinham saído de um ambiente onde era praticado o politeísmo. Esta cultura politeísta não deveria existir entre o povo hebraico. Deus é bem claro. Ele não dá a sua glória a outro. Está escrito em Isaías 42, versículo 8, o seguinte: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Neste texto vimos que Deus não partilha o seu lugar de Deus, nem a sua glória, nem o seu louvor que lhe pertencem. Deus não partilha com outro Deus ou com outra entidade supostamente divina. Vejamos o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 4, versículos 13 em diante. Então vos anunciou ele o seu concerto, que vos prescreveu, os 10 mandamentos, e os escreveu em tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os fizesseis na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, com diligência a vossa alma, pois semelhança nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus, em Horebe, falou convosco, do meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma escultura, semelhança de imagem, figura de macho ou de fêmea. Guardai-vos de que vos esqueçais do concerto do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco, e vos façais alguma escultura, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor, teu Deus, é um fogo que consome, um Deus zeloso. Ao refletir nos 10 mandamentos de Deus, Moisés disse ao seu povo que o Senhor lhe tinha dado a responsabilidade de lhes ensinar os estatutos de Deus. O propósito era que fosse a sua prática na terra que o Senhor lhes dava. Isto diz-nos que os mandamentos de Deus não eram uma devoção privada, mas eram princípios a serem observados por cada pessoa no seu dia a dia, nas suas atividades do dia a dia. Notemos que nos versículos 15 e 16, que este relacionamento com Deus não era na base de uma imagem ou semelhança que tivessem visto de Deus. Posto isso, eles deveriam ter o cuidado de não se corromperem ao fazerem alguma escultura ou alguma semelhança de imagem, fosse macho ou fêmea. Este princípio diz-nos que a intimidade com Deus, aquilo que Deus queria, não era dependente de alguma imagem que pudesse ser observada enquanto praticassem a sua devoção. Deus queria estar nos seus corações e participar do seu dia a dia, estar com Ele diariamente em suas vidas. Lendo todo o capítulo 4 de Deuteronômio, compreendemos que o povo hebreu deveria manter em mente o que tinham visto o Senhor fazer e guardar os ensinos que lhes tinham sido dados. Em guardar os mandamentos de Deus, seria manifesto neles a sabedoria e entendimento. Perante os outros povos, eles seriam reconhecidos como um povo grande, sábio e inteligente. Quem contempla as imagens fica limitado pelas suas características. Enquanto que a pessoa recebe instrução sobre Deus e medita na palavra de Deus, essa pessoa usa essa revelação que nasce em si e está em si para manter a sua comunhão com Deus. As imagens, por serem feitas pelos homens, são um produto humano e por isso nunca poderão refletir a glória e o poder de Deus. Contemplar as imagens feitas por homens podem despertar sentimentos humanos. Por muito piedosos que estes sentimentos possam ser, estes por não serem segundo a palavra de Deus ou não terem tido a sua origem na inspiração da palavra de Deus, esses sentimentos não são de inspiração do Espírito Santo.
O conceito de haver uma imagem sugere que a mesma tem um altar. Um altar é símbolo de algo sagrado. O altar é um lugar em que uma divindade é venerada. Alguém poderá dizer que as imagens não têm significado para si e que tê-las ou não tê-las não lhes faz diferença. Esse é um pensamento errado, pois Deus, que vê os corações, Ele vê o que se passa no íntimo das pessoas, Ele vê aqueles que realmente confessam ao nome do Senhor, e a essas pessoas Deus diz para não terem outros altares, não se dedicarem a outros deuses, nem dar espaço a outros deuses. Um altar representa um lugar que é consagrado a um Deus, e Deus só quer um altar em nossas vidas, e este é o altar que é o lugar que pertence a Ele. Dizer ao Deus: tu ocupas o lugar principal da minha vida e não há outro Deus. É uma devoção de fé, é uma devoção que é expressa diante de Deus e é uma expressão de amor para com Deus, é uma forma de honrar a Deus. Imagens são objetos que pessoas criam com as suas capacidades humanas. Imagens passam a ser ídolos quando se tornam alvo ou meio de devoção, adoração ou veneração. As imagens tornam-se em ídolos quando lhes é prestado esforço, tempo, energia, atenção e o interesse. Imagens tornam-se em ídolos quando é esperada a ajuda dos mesmos. Tornam-se em ídolos quando estas, segundo o conceito de quem as buscam, orientam o seu pensamento e até a sua devoção. Quando uma imagem orienta o pensamento e a devoção da pessoa, algo não está bem. Isto é o que a Bíblia nos ensina. É importante ver o que está escrito, porque realmente o que dá razão à nossa fé é a palavra de Deus. O que dá autoridade à nossa confissão de fé é a palavra de Deus. E a adoração que Deus aceita é aquela que nasce em nós por influência da sua palavra e pelo Espírito Santo. Por isso é importante considerar este aspecto das imagens, porque está escrito nos mandamentos de Deus que não devemos ter imagens. Lemos o seguinte acerca dos ídolos no Salmo 135, versículos 15 a 18. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Têm olhos e não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Nem há respiro algum na sua boca. Semelhantes a eles se tornem os que os fazem e todos os que confiam neles. Como pode ser que aquilo que é feito pelo homem venha a ser acreditado como tendo mais poder que aquele que o fez? Por que prestar devoção ou depositar esperança naquilo que não fala, que não vê, que não ouve e que nem tem fôlego? Estas são as questões que as Escrituras expõem para a consideração de todas as pessoas. O que vimos nos textos bíblicos que referem à idolatria e à veneração de outros deuses é que Deus, que criou os céus e a terra, Ele ama aqueles que o buscam e que o servem. E neste relacionamento, Deus quer ver santidade. Deus requer a santidade neste relacionamento que nós temos com Ele. E santidade na comunhão com Deus significa seguir os princípios bíblicos e estar separado unicamente para Deus, ou seja, ter Deus como unicamente e exclusivamente o nosso Deus e dedicar-nos somente a Ele. Este segundo mandamento diz-nos que buscamos unicamente a Deus, que é o Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra e que nos diz para sujeitarmos e tirarmos da terra aquilo que for para nosso benefício. Por isso, adorar aquilo que é pedra ou madeira ou qualquer outra matéria que vem da terra é o mesmo que depositar na obra das mãos dos homens a glória que pertence a Deus, o Criador. Lendo o Antigo Testamento, vimos que Deus levou muito a sério este segundo mandamento. Será que ainda está em vigor nesta era da graça? Está sim,
porque Deus não quer que as pessoas andem a seguir deuses feitos pelos homens, criados pela imaginação das pessoas, mas que venham unicamente a Ele, pois só Ele é o Senhor e só Jesus é o mediador entre Deus e o ser humano. Ele é o Salvador. Venha a Jesus neste dia e diga: Senhor Jesus, eu confesso a Ti como meu único Senhor e Salvador, e eu quero honrar-Te ao entregar a Ti a minha vida. Quero honrar a Deus Pai com a minha vida. Aceita-me como Teu filho, como Tua filha. Quem fala assim com Deus, Deus ouve. E Deus ama quem o busca. Quero aconselhar todos os dias a ler um pouco da Bíblia. Também fale com Deus sempre em nome de Jesus, pois Ele é o único mediador. E logo que possa, frequente uma igreja que ensina o Evangelho. A minha oração a Deus é que as suas bênçãos sejam realmente, plenamente realizadas na sua vida. Muita bênção de Deus para si. Se quiser ver os vídeos anteriores, vá ao YouTube, ao canal com o meu nome, Manny Bessa.